todos, boa tarde. Estamos na 10ª edição do Porto RH Meeting. Vamos dar início à tarde deste primeiro dia e vamos agora mudar de tema. O bloco desta tarde é Eu Sou o que Aprendo e vamos começar com uma conversa com... Já tenho aqui as nossas convidadas instaladas, prontas para esta conversa, onde vamos abordar o tema Descobrir e explorar como e que competências desenvolver. Para esta conversa temos a Raquel Rebelo, CEO da Abilways, e a Irene Moreira, Head of Contact People da Abilways também, que vai ter o papel de moderar esta conversa. Correto, Irene? Eu volto no final para ver se temos aqui algumas perguntas da audiência e também para lançar um desafio e termos aqui depois um momento para conhecer algumas das vossas opiniões. Por agora, vou-vos deixar com à conversa com e dar a palavra à Irene Moreira. Obrigada, Telma. Muito boa tarde a todos e bem-vindos a esta segunda parte do Porto RH Meeting. Conforme a Telma já disse, comigo está a Raquel Rebelo, que é a nossa CEO, e eu e a Raquel, sobretudo, vai falar sobre desenvolvimento de competências. Mais concretamente, quais são as competências que hoje são necessárias e como é que podem ser desenvolvidas. E porquê que vamos falar destas competências e não de outras? Isto porque, à semelhança daquilo que temos vindo a fazer nos últimos anos, na Abilways temos vindo a produzir anualmente um documento a que chamamos Keep in Mind. Esse documento resulta de toda a informação que nós extraímos dos eventos que organizamos e que fazemos em diferentes setores de atividade e que, da análise dessa informação, é-nos possível retirar determinadas conclusões. E acrescentamos a isso também a experiência que temos enquanto facilitadores de formação junto das empresas, sempre com o foco de alguma forma, contribuirmos para ajudar e estarmos ao lado das empresas no grande desafio que têm, que é captar, desenvolver e manter o talento dentro das organizações. No Keep in Mind deste ano, nós identificamos essencialmente 4 grandes pilares, ou seja, estes pilares que funcionam no fundo como transformadores também do desafio que é colocado às empresas. E esses pilares são a inteligência artificial, a sustentabilidade, a saúde mental, as relações interpessoais e também o papel que as equipas de formação devem ter dentro das empresas. Raquel, começamos? Sim. E começamos precisamente pela inteligência artificial. E a minha pergunta é, na tua opinião, a inteligência artificial é uma ameaça ou é uma oportunidade? Obrigada, Irene. O Keep in Mind é tudo isto que a Irene disse e este ano nós vamos, falta aqui só uma coisa que eu gostava de precisar, vamos traduzir dentro destes eixos as principais competências que têm que ser desenvolvidas e que foram partilhadas nestes nossos eventos e que têm que ser desenvolvidas e é aí que nós vamos estar focados. Respondendo à tua pergunta, a inteligência artificial, claramente, na minha opinião, é uma oportunidade, pode ser um risco que eu já lá vou, mas claramente para mim é uma oportunidade em termos de ganhos de eficiência, sob o ponto de vista de quem pode utilizar no dia-a-dia ferramentas de inteligência artificial para nos tornarmos mais produtivos, para melhorarmos a nossa performance, para nos libertarmos das tarefas mais rotineiras, das tarefas mais chatas, passa a expressão, e para nos libertar de tempo
para nós conseguirmos estar focados naquilo que são as tarefas de valor acrescentado, como a análise, como a crítica, a validação, a reflexão, que são exercícios para os quais nós temos menos tempo quando estamos a executar algumas tarefas que são de menos valor. Mas claramente a inteligência artificial, e isto que eu estava a dizer, não é válido para toda a gente. Há pessoas que não estão tão treinadas ou pessoas, pela natureza das suas próprias tarefas e das suas próprias funções, executam elas próprias tarefas rotineiras e gostam desse papel e de estar instalados nessa sua rotina, e sabemos que muita gente gosta dessa rotina e gosta desse tipo de tarefas, e para essas pessoas a inteligência artificial é um risco, claramente. A inteligência artificial é uma máquina, há pessoas à data de hoje que desempenham muitas tarefas que podem ser desempenhadas por máquinas, porque são tarefas iguais, diariamente repetitivas, e as pessoas que trabalhem como máquinas veem os seus postos de trabalho em risco, e isso claramente pode ser um risco. Por isso, em resumo, aquilo que eu considero é que a inteligência artificial, como qualquer outra tecnologia, é uma excelente oportunidade. Nós já passamos por muitas transições ou transformações tecnológicas ao longo da nossa vida. Esta é mais uma, é certamente uma com um poder e com um potencial muito maior do que aquelas que nós já vivemos e pelas quais já passamos. Tem alguns riscos acrescidos que não são trazidos a esta conversa de ética e de propriedade intelectual, que são claramente algumas red flags ou algumas áreas que nós temos que estar atentos, mas eu tenho 50 anos, quando entrei para a universidade tinha pessoas que iam fazer marketing e estudar marketing e ninguém sabia o que era marketing. Toda a gente dizia, mas o que é isso do marketing? Marketing, tudo o que era digital, multimídia, todas essas funções, essas profissões não existiam, eram desconhecidas há 30 anos atrás. Isto vai acontecer o mesmo com a inteligência artificial, por isso, em resumo, eu acho que a inteligência artificial para nós utilizadores só pode ser considerada como uma oportunidade. E para que todos nós possamos olhar para a inteligência artificial como sendo uma oportunidade, na tua opinião, que competências é que devem ser desenvolvidas? Eu acho que há aqui dois tipos de competências. Há as competências da indústria, ou seja, dos desenvolvedores da própria inteligência artificial, de quem está a fazer desenvolvimento e a fazer crescer as aplicações ou os programas ou os softwares ou a tecnologia suportada em inteligência artificial, e aí há uma disrupção muito grande no mercado. Eu recordo que há 2 ou 3 dias saiu uma entrevista no Jornal Negócios com a Daniela Braga da Define Crowd, onde ela dizia que gostavam de recrutar 150 pessoas nesta área em Portugal e que não vão ser capazes, e que na Europa não há talento disponível nestas áreas. Isso é crítico, e para este desenvolvimento e para este crescimento, a nível de competências técnicas, há efetivamente uma grande lacuna e há efetivamente uma grande necessidade que as universidades não estão a conseguir colmatar em tempo útil. Sob o ponto de vista de nós, utilizadores, há várias competências que são igualmente críticas, mas que estão à nossa disponibilidade para serem desenvolvidas, assim queiramos nós, e eu identifiquei 3 como sendo as principais, e que sem elas a inteligência artificial não será utilizada por nós em todo o seu potencial. Não tiraremos o máximo partido da inteligência artificial sem elas. A primeira é o pensamento crítico, a segunda é a capacidade de análise e a terceira a tomada de decisão. Estas 3 coisas são essenciais quando nós estamos perante ferramentas de inteligência artificial, e são essenciais sobretudo para nos permitir discernir o que é verdade do que é alucinação, ou o que são as alucinações da inteligência artificial, o que são dados falsos, o que são informações que não são verdade. E se nós não tivermos estas 3 competências em conjunto, nós não conseguimos ter uma análise crítica sobre o conteúdo e sobre a informação que nos é dada pelas ferramentas de inteligência artificial, e não conseguimos decidir se aquilo que está perante o que nos está a ser apresentado é válido e se realmente
pode ser utilizado e pode ser assumido como válido. Estas 3 competências são críticas e há uma quarta, que há quem diga que não é competência, eu gosto muito de entender como competência, que é a intuição. E a intuição, eu nunca tinha pensado na intuição como uma competência ligada à inteligência artificial, até que há umas semanas atrás, num evento que nós organizamos na área de retalho, que é o InRetail, estava à conversa com um neurocientista que trabalha numa startup que faz desenvolvimento de soluções suportadas em inteligência artificial para o retalho, e ele comentava que nesta área, e ele está ligado, tem as 2 vertentes, nesta área a intuição é cada vez mais crítica. Porquê? Porque é esta intuição que nos vai permitir, ao olhar para esta informação, sentir que há qualquer coisa naquela informação que não é certa, qualquer coisa que não bate certo. E então questionar, e então entrarmos no tal processo de criticamente analisar e tomarmos uma decisão se há alguma coisa ali que não está certa e irmos investigar. Por isso a intuição é de facto uma das competências importantes nesta área da inteligência artificial. E nessas competências que tu referiste agora, onde é que sentes que há a maior dificuldade em desenvolver? Eu acho que claramente nas 3 primeiras que eu mencionei, mas sobretudo no espírito crítico e na tomada de decisão. Porquê? Porque eu acho que nós somos culturalmente um povo onde essas competências não são desenvolvidas. Nós não fomos estimulados na escola, em casa, desde sempre, estamos a ser cada vez mais e sente-se uma progressão a esse nível, mas como povo nós não temos um espírito crítico, não somos questionadores, não somos pessoas que coloquem em causa, nós temos muita dificuldade em criticar, entendemos a crítica como uma coisa negativa, não somos críticos naquilo que nos é apresentado. Então eu acho que isso é das coisas mais difíceis. A decisão, como nós todos sabemos, toda a gente critica as decisões uns dos outros, mas decidir é uma coisa que também não faz parte do nosso ADN, é uma coisa que não é fácil de desenvolver em qualquer um de nós. Eu acho que essas 2 são aquelas que são mais críticas. E depois, naquilo que eu mencionei ao início, nas pessoas que têm por tarefas ou por perfil, e não só, eu ia dizer perfil, mas estava a pensar, não é só a questão do perfil, é o perfil, e há pessoas com esse perfil, mas é também as próprias funções que desempenham e juntam-se as 2 coisas. Essas pessoas que são rotineiras, que são se calhar mais facilitadoras, no sentido negativo. Ou facilitistas. Facilitistas, mais isso. E que podem usar a inteligência artificial para lhes facilitar o trabalho, mas ao não terem este espírito crítico podem estar a fazer coisas que não acrescentam valor, mas que podem estar erradas, e isso aí é um risco. E é um risco nessas pessoas, sobretudo, porque as vai levar, se já têm dificuldade em sair da sua rotina e em serem, em darem passos mais além, elas vão ficar limitadas e não vão conseguir desenvolver a sua criatividade, não vão trabalhar a sua autenticidade, e então vai haver aqui, eu acho que é um risco, uma homogeneização de tudo aquilo que vai ser produzido, porque há o facilitismo de recorrer à inteligência artificial para isso. Eu acho que são estas, assim, as grandes dificuldades do desenvolvimento destas competências. Podíamos continuar a falar de inteligência artificial, mas vamos passar para o próximo pilar, como lhe chamamos, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade que é, de facto, transversal a tudo aquilo que hoje acontece, quer nas organizações, quer no mundo, de uma forma global. É um ponto de viragem para as organizações, e também por isso aqui é necessário desenvolver competências. Que competências é que tu destacas como sendo, como ajudando a dar resposta ao desafio da sustentabilidade? Eu acho que aqui estamos ainda numa fase muito primária. Apesar de se falar muito de sustentabilidade, eu acho que de uma forma genérica
ainda não se percebe bem as dimensões e a maior parte das pessoas ainda está nesta fase. Por isso eu acho que a primeira competência de todas a desenvolver é compreender o que é isto da sustentabilidade e quais são as principais dimensões da sustentabilidade. Quando falamos em sustentabilidade, às nossas cabeças, nós somos de gestão de pessoas, se calhar não tanto, mas na globalidade das pessoas, quando se fala de sustentabilidade, aquilo que se pensa é a sustentabilidade verde, é a ecologia, é a transição digital, a transição ecológica, no sentido da transição energética. É a dimensão ambiental. Exatamente, a dimensão ambiental. E a sustentabilidade é muito mais do que isso, é ética, é transparência, já se falou hoje muito disso, de inclusão, de igualdade, do respeito pela diferença, e essas dimensões todas e a interligação dessas dimensões e a compreensão dessa interligação é sem dúvida a primeira competência que eu acho que tem que ser desenvolvida. Depois disso, há uma segunda, eu chamo de competência, não é bem uma competência, mas é uma área de desenvolvimento que tem que ser trabalhada, que é o conhecer as metas e as imposições legais, que umas empresas mais do que outras nesta fase, mas todas de uma forma transversal, sejam mais pequenas ou maiores, vamos ser afetados por imposições legais. Há uma espécie de tsunami legislativo à volta da sustentabilidade e a União Europeia lança diariamente novas legislações e a dificuldade de acompanhar aquilo que já está em vigor e que vai entrar em vigor brevemente e a adaptação que tem que ser feita dentro das organizações é muito grande. Eu acho que isso é uma das segundas valências ou competências que nós vamos ter que desenvolver. E em terceiro lugar, como não poderia deixar de ser, o papel das lideranças aqui, porque a sustentabilidade só é uma realidade se, e neste caso mais do que em qualquer outra área, houver uma mudança radical nos modelos de negócio, e isso tem que começar, e aqui a liderança de topo nas organizações, claramente, e essas lideranças têm que ser capazes de olhar para a sustentabilidade como não um negócio nem uma parte do negócio, mas como algo que faz parte, que tem que ser incorporada, mas não, quando eu digo negócio, não tem que trazer necessariamente rentabilidade à organização, e tem que assumir que muitas das vezes até vai fazer com que a organização perda rentabilidade ou perca rentabilidade, e por isso mesmo o papel das lideranças aqui, o desenvolvimento das lideranças neste sentido é fundamental. Este desenvolvimento de competências na área da sustentabilidade dentro das organizações pode ser também uma forma de captar talento e das organizações manterem o talento dentro de casa? Claramente, eu acho que captar claramente, há uma série de competências, de funções novas que as empresas estão a incorporar dentro das organizações, para além do responsável de sustentabilidade, e que em muitas organizações, agora acho que já não tanto, mas aqui, se calhar no início, quando isto tudo começou, achava-se que ter um responsável de sustentabilidade já estava, o nosso trabalho já estava feito porque nós tínhamos um responsável de sustentabilidade. Agora percebe-se que não, e que tem que haver cada vez mais competência, mais expertise nessa área. Então as empresas estão a ir buscar muitos experts da área da engenharia ambiental, da área das engenharias, de uma forma transversal, que possam trabalhar mais ligada aqui à ecologia e à componente verde. Mas claramente a sustentabilidade como um todo é claramente um plus, não é um plus, é um requisito obrigatório, eu acho que é mais do que isso, para captar talento para a organização, porque cada vez mais hoje as pessoas procuram organizações, já se falou disso esta manhã, que tenham valores, que tenham princípios sólidos, que sejam empresas sustentáveis, no sentido de terem as pessoas no centro e respeitarem a diferença de cada um de nós como pessoa, e é isso que é importante na hora de captação de talento. Há aqui um dado que acho que é importante, que acho que quase todos vocês devem saber, mas é um dado do Fórum Económico Mundial que diz que 1 em 4 candidatos afirma que a sustentabilidade é um dos principais requisitos para aceitar um
novo trabalho. E esta manhã já se falou, de certa forma, disso, e claramente a sustentabilidade está na linha da frente na captação de novos talentos e no desenvolvimento do talento interno dentro da organização, porque, para além de haver necessidade de ir buscar estas expertises externamente, há uma oportunidade gigante de fazer desenvolver os colaboradores internos e de lhes permitir aqui, de certa forma, uma transição lateral na carreira, fazendo evoluir as suas funções na organização, assumindo competências na área da sustentabilidade, e isso vai-lhes permitir manter-se na organização, rever-se no projeto da organização e então ficar fiel à organização. Sim. Saúde mental. E aqui estamos a falar da organização enquanto um espaço de segurança psicológica de um colaborador. E aqui a dúvida que pode surgir é, quando falamos de saúde mental, falamos também de desenvolvimento de competências ou falamos mais de consciencialização? Eu acho que falamos das duas coisas, se bem que, e eu quando falo de saúde mental, gosto de me reportar à saúde como um todo. E na saúde nós temos a prevenção e temos o tratamento. Na prevenção é que eu acho que entra o desenvolvimento de competências, porque para nós termos organizações onde, como tu estavas a dizer, existe segurança psicológica, existe organizações onde o bem-estar existe e onde há segurança psicológica, tem que haver claramente competências-chave para que se promovam ambientes onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas se sintam seguras para expressar a sua opinião, seguras para errar, seguras para serem elas próprias. E para isso, claramente, tem que ser organizações onde existam relações entre as pessoas e relações de confiança. E isso faz-se com competências, com o desenvolvimento de competências. E há 3 competências que são chave nestas organizações onde existe estas relações de confiança e esta segurança psicológica lá dentro. A comunicação, clara e transparente, a comunicação é chave, claramente. A escuta ativa e a empatia são as 3 competências que eu considero que são chave e que nós identificamos como sendo chave para prevenirmos situações de degradação de saúde mental e para evitarmos ter que entrar nas tais fases de tratamento. Claramente, quando eu falo de tratamento, e estou aqui já a ser um bocadinho na fase negativa, mas quando tu falavas da consciencialização, eu acho que a consciencialização entra antes do tratamento, mas entra aqui como uma fase de prevenir, quase de primeiros socorros, e nós temos que falar abertamente do tema, nós temos que não ter tabus de falar de saúde mental para que as pessoas consigam identificar aos primeiros sinais que existe um alerta e para poder atuar, para evitar então situações mais críticas e mais crónicas que levem a um abismo que nós não queremos chegar até aí. Já foste respondendo a esta questão das competências nesta área e referiste também o muito que é importante o relacionamento que se deve estabelecer entre as pessoas entre si, entre as pessoas e as organizações. Isso faz-nos falar já do próximo eixo, que é a construção de relações interpessoais. Na tua opinião, quais é que são as grandes ameaças que hoje temos face a esta necessidade de construir relações interpessoais? Claramente a digitalização e o trabalho remoto, acho que todos sentimos que o trabalho remoto e o excesso de digitalização da nossa vida laboral nos afastou uns dos outros, o contacto olho no olho, e não é por acaso que nós temos sala cheia, estes momentos em que nós estamos em relação com o outro, em que nós conseguimos socializar, são importantes e são cada vez mais relevantes. Esta criação de laços entre colegas e entre pares são muito importantes. A digitalização trouxe muita conexão, facilitou a conexão entre nós. É muito mais fácil, à data de hoje, nós falarmos com quem quer que seja rapidamente e de imediato, mas afastou-nos, de certa forma, do outro. E essas relações interpessoais estão, de certa forma, muito mais
desligadas, e é preciso reconstruir esses elos e reconstruir essas relações para bem de muitas coisas, nomeadamente para a saúde mental, mas para trabalharmos em equipa, para trabalharmos em rede, para conseguirmos ter organizações mais conectadas, que respirem a mesma cultura dentro da organização, e isso é muito, muito importante, e claramente o desafio para mim é o trabalho com a digitalização. É assim, também aqui, neste estimular e neste reforço de relações interpessoais, há competências que podem ser desenvolvidas também para isso. Sim. Quais é que são? Comunicação, e aqui comunicação como uma macrocompetência. Dentro da comunicação, a escuta e a empatia e o feedback claramente são as outras competências que estão dentro do chapéu da comunicação e que têm que ser estimuladas e que têm que ser desenvolvidas para que as relações interpessoais possam, de facto, ser relações e de confiança entre as pessoas. Tivemos aqui nos últimos... Estou a tentar acelerar, eu já percebi. Nos últimos 20 minutos a falar de desenvolvimento de competências, e nas empresas, na maioria dos casos, quem materializa, quem ajuda a concretizar tudo isto são as equipas de formação. Em que é que estas equipas precisam de ser transformadas? Precisam de transformação? Eu acho que todos nós precisamos de transformação constante, porque o mundo está em transformação permanente e nós somos parte do mundo e temos que nos transformar. E as equipas de formação e desenvolvimento não são diferentes. Têm um desafio acrescido. Neste momento, sabemos que as nossas competências têm que ser trabalhadas, e há novas competências que nós temos que adquirir ao longo de toda a nossa vida, e por isso mesmo estes departamentos, ou estas pessoas, ou estas equipas não podem usar os mesmos métodos que usavam no passado, e têm que elas próprias também encontrar novas formas de fazer, e têm que se transformar e estar completamente em transformação. Eu diria que há um modelo muito tradicional de equipas de formação que entram em campo e que entram em jogo após a avaliação de desempenho e os momentos de avaliação de desempenho. Isto era assim que se fazia, e depois há um desenho de um plano de formação, e então vamos ver que competências é que os líderes identificaram e que vamos trabalhar. Eu acho que isso tem que ser mudado e tem que ser diferente. As equipas de formação e desenvolvimento têm que estar sempre em campo e sempre em jogo, e têm que estar lado a lado com o negócio e lado a lado com os líderes na identificação, por um lado, do que é que são os objetivos, as prioridades, a estratégia do próprio negócio, e por outro, traduzir isso em competências das suas equipas e que têm que desenvolver. E isso implica uma grande transformação, uma transformação destas equipas como business partners dos próprios negócios e da sua posição dentro da organização. E eu já disse isto algumas vezes, é aquilo que eu penso, um departamento de formação deve ser um serviço de formação que deve entregar o melhor serviço às suas equipas, aos seus colaboradores, que são o seu cliente, e esse cliente quer desenvolver e quer crescer, e é para esse cliente que estas equipas devem trabalhar, e é a estas equipas devem servir. É assim, mas com toda essa expectativa que faz sentido depositar nas equipas de formação, também elas precisam, à partida, de falar a linguagem do negócio, de conhecer o negócio para confiarem em si próprias, mas também para transmitirem essa confiança a quem, no fundo, delega nelas também. Verdade. Eu acho que aí, eu vou responder com um exemplo de uma conversa que eu tive aqui há umas semanas com alguém também da área do retalho, porque eu acho que ilustra bem a dicotomia que se passa neste momento nestas áreas. Esta empresa tem um desafio que é, esta e muitas outras na área de retalho, que é melhorar a experiência cliente em loja. E esse é o principal desafio que existia. E então nós estávamos a explorar vários caminhos, e o que é que podíamos fazer, e íamos sempre bater à mesma questão, que é o tempo. Ok, eu tenho este macro-objetivo, eu sei que tenho que desenvolver as competências da equipa, mas eu não tenho tempo porque eu não posso libertar as equipas da frente de loja para estar em formação. E isto é um contrassenso, porque se o negócio tem um objetivo de melhorar a experiência cliente, se as equipas percebem
que as pessoas que estão nas lojas têm que melhorar essa experiência cliente, têm que ser desenvolvidas, têm que ter novas competências, têm que ser libertas, e esse tempo para desenvolver competências tem que ser integrado no tempo do próprio negócio, não pode ser considerado outra coisa. E eu acho que quando se trabalha em parceria com as áreas do negócio, as coisas vão se esbatendo e vão se percebendo como é que nós conseguimos ser mais criativos para conseguir conciliar tudo isto, porque não pode separar-se desenvolvimento de competências de negócio. O negócio não progride se não houver competências por trás a serem desenvolvidas, e eu acho que é por aí. E para as não sei se respondi isso, fugi. Sim, respondeu. Sim, respondeste. E para as equipas de formação assumirem com confiança também esse papel, que competências é que elas próprias têm que desenvolver? Okay. Tocando naquilo que eu disse há pouco, de elas serem um serviço e do colaborador ser um cliente, há aqui 4 áreas ou 4 competências que têm que ser desenvolvidas. Competências de marketing e vendas, claramente, e já se falou também que estas equipas RH, mas eu aqui focado apenas no desenvolvimento de competências, na chamada formação ao LED, têm que ser capazes de transformar a oferta num portfólio atrativo que acrescente valor ao colaborador, ao seu cliente, têm que ser capazes de desenvolver os learning mixes com base na personalização da experiência do seu cliente, e para isso é preciso serem munidas de competências de marketing e vendas, competências de comunicação, para conseguir mobilizar o seu cliente que é uma tarefa nem sempre fácil, porque o cliente, o nosso colaborador, nem sempre está ainda tão disponível quanto nós gostaríamos para aprender e precisa dos estímulos certos para se mobilizar, e essas competências de comunicação vão permitir às equipas encontrar mecanismos para comunicar de forma mais efetiva, para envolver e para inspirar os colaboradores na aprendizagem. É preciso desenvolver a curiosidade e o espírito de abertura, ter mente aberta para acompanhar tendências, para identificar novos modelos pedagógicos, para entender, para questionar as preferências de aprendizagem dos seus próprios colaboradores, para ir ao encontro e dar uma resposta adequada a essas preferências. E, por último, as equipas têm que ser capazes de falar digital. E quando eu digo falar digital, não estou a dizer fazer formações em e-learning ou recorrer a plataformas tecnológicas. Falar digital e ser digital é muito mais do que isso. É pensar multiplataforma, é pensar multicanal, é ser rápido a implementar, é ser interativo, é ser conectado, é funcionar como uma plataforma, com o negócio e com as pessoas, e a uma grande velocidade. É termos uma mentalidade de test and learn, é termos uma mentalidade de que é possível fazer upgrades e pequeninos upgrades, não é preciso fazer tudo de uma vez, vamos fazendo, e esses pequeninos ganhos, esse step by step, vão fazer a diferença no futuro. E isto tudo, todos os dias, sem medo, é uma questão de adaptação. Eu acho que são estas as grandes competências que as equipas de desenvolvimento têm que ser capazes de desenvolver. Eu tenho ainda aqui mais uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta gostava de vos perguntar a vocês se querem questionar, partilhar alguma reflexão, se querem que a Raquel detalhe mais alguma das coisas que foi partilhando. Está tudo claríssimo. Está tudo claro. Ou então ainda estão com muita... Sim, com muito a sono processar depois do tudo almoço. isto que foi aqui dito. Alguma pergunta que queiram fazer? Não? Então eu colocava uma última questão que tem precisamente a ver com os líderes. Para falarmos de eixos, de pilares essenciais às organizações, falarmos das competências que é preciso desenvolver, no fundo, para conduzir tudo isto, para arregaçar as mangas e fazer tudo isto, que líderes é que são precisos?
Os líderes são a chave de transformação de qualquer organização e eu acho que muitas das competências que eu já fui falando são competências que os próprios líderes têm que desenvolver. Os líderes têm que ser capazes de inspirar e apoiar, sobretudo, os seus colaboradores a querer ir mais além e a desenvolver as suas competências. Os líderes têm que ser capazes deles próprios quererem crescer e desenvolver as suas próprias competências, e eu acho que isso é a primeira grande transformação que tem que acontecer nos líderes. Mas os líderes têm que trabalhar para serem líderes próximos, para serem líderes que falem verdade, para serem líderes transparentes, que aproximem e que se aproximem e que se liguem às pessoas. E para isso tem que desenvolver as competências que já falamos aqui. Empatia, escuta ativa, feedback, comunicação clara e transparente são a base e são as competências estratégicas que os líderes têm que desenvolver para conseguir inspirar os colaboradores e guiar os colaboradores nestes processos de transformação e mudança que vão sendo cada vez mais e cada vez em espaços mais curtos. Mas têm também e sobretudo que ser flexíveis e que se conseguir adaptar às várias mudanças, serem resilientes nestas mudanças e resilientes no sentido, eu acho que a expressão para ilustrar a resiliência que é necessária um líder ter, para mim é o bambu, claramente, que é verga, mas não quebra, e é um bocadinho isto, tem tanta mudança, com tanta pressão, com tanto stress, o líder tem que ser capaz de se moldar, tem que ser capaz de voltar à sua forma inicial e seguir em frente, e estas são as competências que são essenciais. No topo disto tudo, a decisão, que já falamos, a tomada de decisão, a coragem em decidir, a capacidade de decidir sempre e rapidamente, ainda que sejam decisões erradas. As decisões erradas podem ser invertidas, a não decisão é que não, e um líder não pode nunca não decidir. Eu não resisto a dizer, tem que ser também um líder que está disponível para estar à conversa com. Por isso, obrigada. Sim. E pronto, não havendo nenhuma questão, fica fechado esta conversa entre mim e a Raquel. Obrigada. Obrigada.